Não seja mais uma pessoa ingênua que quer pagar de inteligentona e quer pagar de revoltada na internet e fala frases como lacração, tudo isso é lacração, ou usa termos como cultura woke. A ideia desse vídeo não é criar um conflito, mas justamente debater um pouco mais desse tema e debater um pouco do funcionamento do cinema, um funcionamento de Hollywood, o funcionamento da internet e dos algoritmos para ver como isso que parece uma verdade para muita gente, né, que há uma grande cultura woke, e isso eu vejo muito nos meus vídeos, né, nos vídeos de Acolyte acontecia muito isso, nos vídeos de Anéis do Poder anteriormente, e eu decidi trazer esse vídeo agora justamente porque Acolyte foi cancelada, ou pelo menos não vai ter uma segunda temporada por enquanto, Anéis do Poder tá de volta, e todos esses discursos raivosos voltam. Mas vamos parar, vamos pensar um pouco e ver como as coisas realmente funcionam em Hollywood. Então esse vídeo é justamente para você que usa esses termos, né, como cultura woke, que acha que hoje em dia tudo é lacração no cinema. Que é isso? Não, como pode? Só tem protagonistas mulheres e negros e LGBT hoje em dia, que é ridículo por si só, mas a gente pode debater para além disso o porquê que se estimula tanto esse discurso, e também é para você, progressista, que acha que hoje em dia o cinema está salvo porque Hollywood agora está fazendo bem para a humanidade, o futuro é brilhante porque todo mundo está sendo representado e agora Hollywood é muito boazinha. É quase tão ingênuo quanto pensar tudo isso. Vamos debater sobre isso no novo vídeo do Discutindo Cinema. Era um tema que eu queria trazer há muito tempo já, mas não tava muito afim de tocar nesses assuntos, que eu sei que gera algum tipo de hate, né? Muita gente não quer diálogo, né? A internet ela não é feita como as redes sociais e os algoritmos funcionam, não é feito para o diálogo, e por isso se tem uma ingenuidade tão grande nesse sentido. Então, primeiro, para você que fala esse tipo de termo, né, que se usa do termo woke. O termo woke é tão ridículo, né, essa ideia que vem muito dos Estados Unidos, né, do despertar agora, então, de cineastas, começa muito com cineastas negros e aí vai se expandindo para outras pautas para falar que agora estão despertando e trazendo mais representatividade e tudo mais, e aí vem toda essa repressão de que agora o cinema está dominado apenas por protagonistas mulheres, protagonistas negros, protagonistas LGBT, e o homem tem o seu lugar perdido e tal, que é uma bobagem. Se a gente olha os dados especificamente, isso não faz nenhum sentido, mas ainda assim, vá lá, vamos debater um pouco sobre isso, mas se cria uma grande teoria da conspiração, porque tudo na internet, principalmente quando se trata dessa extrema-direita, vai muito para a teoria da conspiração. Então é uma ideia de precisamos nós acordar para a verdade. Olha só, há uma grande manipulação, uma maquinação dos estúdios, Hollywood é comunista e está tentando implantar ideias na nossa cabeça, e está tentando fazer os seus filhos serem gays e coisas do tipo, né? O que evidentemente não faz nenhum sentido, mas é justamente isso que se propaga muito na internet, né? A ideia da teoria da conspiração, ou do descobrir uma verdade que ninguém está vendo, é como se fosse o suficiente, assim, né? E isso instiga muitas pessoas que estão se sentindo prejudicadas de alguma forma, digamos assim. Mas também para quem acha que o cinema agora está salvo porque tem mais representatividade, não caiam nessa, porque é uma pura ilusão também, né? Essa ideia de que não se pode mais falar mal de filme, não pode falar mal do novo A Pequena Sereia. Esse caso, eu peguei um caso que eu nem assisti ao filme, tá? Então nem sei se eu ia gostar ou não dele, mas não pode falar mal de filmes que têm representatividade ou que tem um protagonista ou uma protagonista negra, porque senão você está apoiando o outro lado, né? Então a ideia desse vídeo é trabalhar muito sob a ótica de que, no fundo, tudo é mercado, tudo interessa ao mercado. Hollywood é mercado, Hollywood é dinheiro. Não tem esse papo de que há toda uma manipulação woke, e também não há esse papo de que Hollywood agora é boazinha e quer fazer a coisa certa. No final, a Hollywood de hoje é a mesma Hollywood de sempre. Se há uma mudança na representatividade e esse tipo de coisa, é justamente porque agora faz sentido financeiramente. Se não fizer mais sentido
financeiramente eles vão parar de fazer também. Mas é importante também entender como a Hollywood de hoje ela vai trabalhar muito sob uma ótica de algoritmo, que está presente em tudo, está presente nas redes sociais. Então a gente vive um cinema de algoritmo, a gente vive uma televisão, né, séries, streamings, tudo trabalhado sob uma ótica de algoritmo. Claro, a gente vai ter diretores que vão ter ideias, que vão querer trabalhar temas específicos, pegando nomes como o Jordan Peele, dentro da Marvel mesmo, o Ryan Coogler, ou a própria Greta Gerwig, que aí já é uma questão um pouco mais complexa, né, que tem muito a ver também com a falta de uma esquerda, né, ou uma esquerda liberal nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, mas a gente pode até ter diretores que se posicionam, atores que se posicionam em prol da representatividade, esse tipo de coisa. Mas esses filmes só vão ser feitos, esses filmes só vão ter uma luz verde, não mais a partir do empresário, não mais apenas a partir do executivo de estúdio, mas a partir de algoritmos que vão dizer se aquilo funciona ou não funciona. É uma lógica muito frágil, mas é uma lógica que é muito fácil de se utilizar, né? Ela consegue trabalhar dentro dessa indústria em um mecanismo que acaba sendo cada vez maior, digamos assim. É essa dinâmica muito cômoda de você se usar dessa inteligência artificial para dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo, o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer, né? Então hoje a lógica de algoritmo ela não tá apenas nas redes sociais, o que é um fator muito determinante também, porque nas redes sociais a gente tá nessa sociedade, muitos diriam que a gente tá cada vez mais sozinho e cada vez mais fechado em uma bolha precisando provar um ponto. Isso tem a ver até com a reação do público, né? Hoje, quando você assiste a um filme, se aquele filme fere os seus valores ou se ele não se finaliza julgando de alguma forma ou punindo aquele personagem que você acha detestável, logo aquele filme é errado. Nunca se usou tanto o termo errado para um filme como atualmente, porque hoje um filme ele tem que defender os mesmos valores que eu, né? Ele não pode ser moralmente ambíguo ou coisa do tipo. Aconteceu muito isso com May December, por exemplo, né? O filme que traz uma complexidade e muita gente não consegue compreender como um filme que trabalha temas sérios pode ser uma comédia que não pune ao final a personagem que é detestável, é uma pedófila e por aí vai, né? Então, hoje em dia, os algoritmos eles funcionam dentro das redes sociais justamente para reforçar essas ideias, reforçar essas bolhas, reforçar esses lados, reforçar esses pensamentos, esses discursos, como o discurso da cultura woke, por exemplo, né? Então, ou como mesmo o discurso de que se um filme tem representatividade, a gente tem que defendê-lo a qualquer custo. Então, se cria essas bolhas a partir dos algoritmos, mas os algoritmos também estão presentes no fazer fílmico. Se um filme é feito hoje em Hollywood, é porque o algoritmo deu um aval de que aquele filme provavelmente tem um grande público. Não quer dizer que o filme vai fazer bilheteria e é, como eu disse, uma lógica muito frágil você depender apenas de algoritmos. Mas o cinema e principalmente o streaming depende cada vez mais, né? Abertamente os estúdios já estão começando a falar sobre isso, sobre filmes que não são feitos porque algoritmos dizem que aquele filme não tinha chance de lucro. Se isso fosse algo 100% confiável, a gente não tinha tantos fracassos de bilheteria em filmes de grande investimento, coisa do tipo. Mas é assim que se opera hoje em dia. Só que não, Hollywood não é de esquerda como os dois lados acreditam a partir de visões opostas. Hollywood não é comunista, pelo amor de Deus. Hollywood é uma das indústrias, a indústria mais lucrativa depois da indústria bélica nos Estados Unidos. Hollywood quer saber, mais uma vez, de lucro. Não importa como que esse lucro está sendo conseguido. Não importa se esse lucro está vindo a partir de um macho movie com ideias que podem ser consideradas ultrapassadas ou coisa do tipo. Não importa se ele está sendo feito vindo a partir de um filme feminista. O que importa é o lucro para Hollywood acima de tudo. Mais uma vez, diretores, atores, roteiristas, pessoal que trabalha na indústria pode ter uma visão específica. Mas no final do dia, quem dá o aval para esses filmes serem feitos e investe dinheiro no marketing deles é quem está pensando no retorno financeiro apenas. O primeiro passo para isso é entender que a política americana e a política brasileira, e aí tem um erro muito grande, né? Se pensa na política americana como se fosse igual à brasileira, na ideia de esquerda e direita como se fosse igual lá e aqui.
o que definitivamente não é, né? Então, tentar, aqui só exemplos bem básicos, é só para mostrar que essa transposição, que termos como cultura woke vem dos Estados Unidos, não faz sentido aqui no Brasil, e principalmente quando a gente vai falar dessas pautas sociais ou desses temas trabalhados, a ideia até de um feminismo, por exemplo, é muito diferente lá e aqui. Voltamos ao caso da Greta Gerwig em um filme como Barbie, por exemplo, que ela sempre vai buscar, e esses filmes sempre vão buscar algum tipo de conciliação, algum tipo ainda, por mais que tenha se trabalhe o feminismo, é um feminismo liberal, um feminismo que vai buscar a conciliação entre todas as partes. Por isso que a gente vê o Oscar, por exemplo, que é acusado de ser comunista, uma grande bobagem, dando prêmio para filmes como Green Book, para filme como Conduzindo Miss Daisy, para filmes como Crash, para filmes que vão falar sobre racismo, mas no final vão buscar uma conciliação. Então, no fim do dia, Hollywood é a mesma Hollywood de sempre. A Hollywood que, quando interessava na caça aos comunistas, durante mais ou praticamente 30 anos, teve censura, ou teve código Hays que proibia um monte de coisa para a construção de um imaginário do que é ser americano, e o cinema reforçava isso, e pessoas como Chaplin ou pessoas como Trumbull, que é abordado muito no filme dele também, para quem viu o filme, eram personagens que perderam seus postos de trabalho na indústria simplesmente porque eles tinham ideias que poderiam ser consideradas de esquerda. Então, essa mesma Hollywood daquela época, ou a mesma Hollywood que depois da nova Hollywood, que foi um movimento de contracultura e tudo mais, mas que na década de 80, no governo Reagan, é uma Hollywood extremamente conservadora, de filmes como Flashdance, por exemplo, que fala que a mulher que é liberta, ela não pode ter liberdade, ela precisa ser dependente de um homem. Ou mesmo franquias que começa com o Rambo, por exemplo, que trabalhava muito uma questão até anti-guerra, ou de como esses soldados voltavam e não tinham apoio nos Estados Unidos, ou mesmo de Rock, né, o primeiro Rock, que é muito mais complexo nessa ideia do sonho americano frustrado em grande medida, né, e são franquias que com o tempo, na década de 80, vão se tornar em outra coisa, né, então Rambo, por exemplo, a partir do segundo vai ser extremamente militarista, vai dizer que tem que ir no Vietnã sim e matar todo mundo, e por aí vai, ou o próprio Top Gun, que foi um filme que levou o número de pessoas se candidatando para, se alistando para o exército, né? Então a década de 80 foi essa década muito marcada pelos macho movies, filmes de homens fortes, militaristas muitas vezes, e muitos desses filmes até, não Rambo tanto, mas por exemplo, Predador eu acho um filme bem bom, assim, entre outros filmes. Então é esse período de Schwarzenegger, esse período de Stallone, esse período de defender a masculinidade de uma forma como o Faroeste fez por muito tempo. A Hollywood, ela não mudou, ela só encontrou novas demandas, só viu grupos que não estavam sendo representados e que percebeu que ali poderia gerar muito dinheiro. Então não adianta vir com esse papinho de quem lacra não lucra, né? Que é um termo que a extrema direita ou as pessoas de direita gostam de usar muito. A gente olha para filmes como Barbie, por exemplo, que é um filme feminista, que vai ser a maior bilheteria do ano passado. A gente vê um filme como Vingadores Ultimato, que tem uma cena ali que tem que ser a cena Girl Power e tudo mais, maior bilheteria de todos os tempos. A gente olha para o próprio Star Wars, de alguma forma, que essa nova, a trilogia sequel foi muito criticada e coisa do tipo, porque não pode ser assim e por aí vai, é uma protagonista mulher agora com um personagem negro, isso não pode de forma alguma, blá 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 blá. Primeiro fez 2 bilhões de bilheteria, o segundo mesmo, mais criticado, né, o episódio 8, fez 1,5 milhão de bilheteria e por aí vai. Então, sim, lucra. Capitão Marvel passou de $1 bilhão. Então, se Hollywood vai trabalhar esses temas, vai trabalhar essa representatividade, o que é bom que se tenha representatividade de alguma forma, mas se Hollywood trabalha isso, é justamente porque isso está dando lucro. Se isso para de dar lucro de alguma forma, ou se esse lucro passa a ser questionado, eles vão voltar atrás. A Disney vai voltar atrás se aquilo não estiver dando mais dinheiro. E Star Wars vira, mais uma vez, esse exemplo, né? Então, se fez uma bilheteria boa o episódio 8, mas foi muito criticado por parte da base dos fãs, a ponto do filme seguinte, Han Solo, não ter bilheteria, o que a Disney faz no episódio 9 é
um aceno para os fãs. É pegar a personagem da Rose, por exemplo, que foi a mais criticada por esses fãs, que foram atrás da atriz, xingar e ameaçar a atriz para ver o nível que a coisa chega. E aí, no episódio 9, praticamente tiram a personagem fora. Ela basicamente não existe no filme. Traz de volta, por exemplo, o Lando, traz de volta os personagens, traz de volta o Palpatine, tenta transformar o Poe em uma espécie de novo Han Solo e por aí vai, né? Então, se o Han Solo, o filme do Han Solo, não gerou lucro, praticamente uma represália por causa de parte desses fãs, mas não só isso, né? Que explica essa baixa bilheteria. Depois do episódio 8, o que acontece no episódio 9 é a Disney voltar atrás. Se a Acolyte, eu falei até nos meus vídeos de Acolyte que eu achava que ia ser renovada, porque o público, porque teve bastante público e tudo mais, mas depois eu fui ver a mais a fundo, e o que deu muito público foram os primeiros episódios, depois teve uma queda muito grande, até melhorou no último episódio, mas ainda assim bem abaixo e tal. Se não deu o público que queria, com essa série que foi muito criticada por ser woke e todos esses termos bobos que a gente vê aos montes na internet, o que a Disney faz é cancelar a série ou não dar sequência à série, mesmo que ela não tenha quebra de cânone, como muitos fãs alegaram bobamente, por mais que ela não seja tão ruim quanto outras séries como Obi-Wan, como Boba Fett. Não acho Acolyte grande coisa, mas ainda assim eu acho melhor que essas outras séries. Não importa, o que importa é, teve uma queda de público? Não vamos seguir com a ideia. E é assim que os estúdios funcionam, é assim que a Disney funciona. E aí tem casos ainda mais idiotas, como o caso de Deadpool 3, né, que muitos desses fãs pegaram pra falar, esse filme é contra o politicamente correto. Olha só, vocês, isso daí é contra os woke, contra a lacração. Isso é tão idiota que é um filme feito pela mesma Disney. Você acha mesmo que o Ryan Reynolds bateu de frente com Kevin Feige e falou, vou fazer o filme que eu quero? Primeiro que falar que esse filme é anti-woke, esse filme é contra lacração ou contra o politicamente correto é uma bobagem, né? Porque até quando o filme vai fazer piada disso, ele precisa anunciar quase como uma desculpa e quase como uma defesa de tudo isso. Mas vá lá. Ainda assim é a mesma Disney que tá fazendo esse filme. Por que a Disney está fazendo esse filme? Por que o Kevin Feige, que é o mesmo cara que tá por trás de Capitã Marvel, o mesmo cara que tá por trás de Viúva Negra, tá por trás também de Deadpool e Wolverine? Porque vai dar lucro essa ideia. Então para com essa bobagem, com essa idiotice de ser manipulado por canal geek da internet, por canal nerd, de achar que há uma grande conspiração global comunista que vai transformar tudo e que tudo é lacração agora e tudo é woke. Isso não existe. O que existe é Hollywood operando como sempre operou. É Hollywood sendo Hollywood, Hollywood buscando o lucro acima de tudo. Se eles acham que fazer um filme com um protagonista negro vai dar lucro, eles vão fazer. Se eles acham que não vai dar lucro, eles não vão fazer. E por aí vai. A gente vê muito isso com as protagonistas mulheres, né? A gente fala da Marvel, por exemplo, da Disney, que é muito acusado disso, e aqui eu jamais vou defender a Disney ou a Marvel, longe de mim defender isso. A Marvel, de alguma forma, ela é a grande culpada, né? A gente vê a Marvel, historicamente, são apenas protagonistas brancos, homens. E aí vem Mulher Maravilha, faz uma bilheteria boa, a Marvel, que já tinha Viúva Negra, por exemplo, desde o começo, fala, não, agora, olha, dá lucro fazer filmes com mulheres, vamos fazer Capitã Marvel, vamos fazer Viúva Negra. A Marvel não fez isso porque ela é boazinha. O Kevin Feige não se importa com a pauta feminista e por isso ele decidiu fazer esses filmes, ou a série da Kamala Khan, ou a série da She-Hulk. Ele decidiu dar essa guinada a partir do momento que ele viu que isso poderia gerar lucro. E gerou com Capitã Marvel. Goste você ou não, eu acho o filme bem fraquinho, mas goste você ou não, deu lucro, ele vai fazer o filme. A Marvel poderia ter feito isso, a Marvel começa em 2008, ela poderia fazer durante muitos anos que a Viúva Negra estava lá, um filme solo. Ele teve que esperar a Mulher Maravilha dar lucro. A Viúva Negra já tinha morrido no universo para aí sim ganhar um filme solo só para ter uma passagem de bastão.